Olá a todas e todas que acompanham aqui o nosso canal. Como sabemos, na madrugada desta segunda-feira de Páscoa, fomos surpreendidos pela notícia do falecimento do Papa Francisco. Ele fez a sua passagem às 7 horas e 35 minutos desta manhã, no horário de Roma, segundo o comunicado do Vaticano. Francisco foi o Papa dos pobres, dos esquecidos, o Papa das periferias do mundo, como ele mesmo gostava de dizer. Deixa um enorme e valioso legado para a Igreja e para a humanidade, que certamente teremos oportunidade de tratar nas semanas seguintes, nos próximos dias, aqui no nosso canal. No âmbito interno da Igreja Católica, Francisco tentou imprimir a sua marca de simplicidade e de despojamento pessoal também à Igreja, modificando normas, práticas e a própria estrutura do Vaticano. Combateu o clericalismo, a corrupção e os abusos sexuais e morais no interior da Igreja e de instituições religiosas. Também buscou ampliar os espaços de participação dos leigos e principalmente das mulheres nas instâncias decisórias. Ele ousou nomear mulheres para cargos-chave na estrutura de governança do Vaticano e da Igreja Católica. Cargos esses que sempre haviam sido ocupados por cardeais. Também buscou acolhimento e reconhecimento dos direitos da população LGBTQIA+, no seio da comunidade católica, assim como aprofundou o diálogo com outras religiões, reconhecendo-as como caminho para a comunhão com Deus. Podemos dizer que Francisco deu um novo impulso ao caminho indicado pelo Concílio Vaticano II e pelas conferências de Medellín e Puebla aqui na América Latina. O esforço para imprimir um caráter de comunhão, de sinodalidade à Igreja e propor uma Igreja em saída é outra marca forte do seu pontificado. O que não é pouco numa instituição excessivamente hierarquizada e que nos últimos 2 papados foi marcada pelo conservadorismo. No papado de Bento XVI e de João Paulo II. Mas se no âmbito interno da Igreja Francisco conseguiu apenas começar algumas reformas, no âmbito externo não é exagero dizer que ele foi maior que a própria instituição que dirigiu. No esforço de resgatar a mensagem originária do cristianismo, Bergoglio dialogou com os dilemas contemporâneos da humanidade e se firmou como uma das grandes lideranças globais dessas primeiras 2 décadas desse milênio. Mais que isso, foi um líder que não se escondeu por trás de uma capa de neutralidade. Pelo contrário, ele soube erguer a voz para denunciar as guerras que destroem povos e nações, como o massacre contra os palestinos, denunciou a xenofobia contra imigrantes e refugiados, o autoritarismo, o uso do ódio e da intolerância como instrumentos políticos, denunciou as desigualdades sociais, a fome, a miséria, condenou de forma veemente a ditadura do capital que produz tragédias sociais e destrói a casa comum, assim como os cúmplices desse capital, os vendilhões do templo, os falsos profetas que manipulam a fé do povo para defender privilégios. As encíclicas de Francisco, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade universal, e a Laudato Si sobre a crise ambiental e a necessidade de cuidar da casa comum, por exemplo, tocam nessas feridas abertas da desigualdade, da falta de comunhão, de fraternidade e no problema da destruição do planeta. Papa dos excluídos, dos pobres, dos rejeitados, dos humilhados, dos imigrantes, dos perseguidos, daqueles que vivem à margem da sociedade. Francisco foi um homem, um cristão, um líder religioso que soube dialogar com as dores humanas do nosso tempo. Um dos seus apelos que corre o mundo sempre é aquele: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos.
nas meditações que Francisco escreveu para o rito da Via Sacra na última sexta-feira da Paixão, 3 dias antes de falecer, ele reafirmou a necessidade de compreender a economia de Deus, uma economia que não mata, não descarta, não esmaga, uma economia divina, tão diferente das economias atuais feitas de cálculos e algoritmos, de lógicas frias e interesses implacáveis. Durante todo o seu pontificado, Francisco também foi uma das vozes mais potentes em defesa da paz, na condenação do desarmamento. Na sua última mensagem escrita no domingo para a bênção Urbis et Orbi, que foi lida por um dos seus assessores, ele voltou a esse tema, citou os vários conflitos e guerras, massacres que estão ocorrendo no Oriente Médio, especialmente na Palestina, com a crise humanitária em Gaza, mas também na África, na Ásia. E ele disse: não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento. E depois completou: a luz da paz concita-nos a derrubar as barreiras que criam divisões e que acarretam consequências políticas e econômicas. Incita-nos a cuidar uns dos outros, a aumentar a solidariedade mútua, a trabalhar em prol do desenvolvimento integral de cada pessoa humana. E é bastante significativo que o Papa Francisco fez a sua passagem na Casa Santa Marta, uma das mais modestas entre as várias residências do Vaticano, e a casa que ele escolheu para viver desde que assumiu o papado. É ali que ele morava. E ele deixou também no seu testamento um pedido para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, que fica fora dos muros do Vaticano, quando todos os outros papas sempre pediam para ser enterrados na Basílica de São Pedro. E a Basílica Santa Maria Maggiore dedicada a Nossa Senhora. E ele também pediu que fosse enterrado no chão, sem decoração especial, apenas com a inscrição do seu nome papal em latim, Franciscus. Então, uma forte referência também à figura mariana, o papel da mulher na igreja e a São Francisco, que era o seu próprio nome que ele adotou também como Papa, que era esse santo da pobreza, do despojamento, da simplicidade, e também aquele que é o patrono da ecologia, da preservação da casa comum. Então, que o Francisco seja acolhido, no paraíso por Maria e por São Francisco de Assis.